Então, começando aqui o primeiro painel de madeira industrializada, a gente vai falar a respeito de MDF, que é um painel de fibras de média densidade e que são agrupadas através de resina termofixas. Cara, o que é isso que você está falando, André? Vamos lá. Sabe aquela estrutura que talvez você batendo o olho parece que é um pó que está lá dentro, né? Na verdade são fibras muito pequenas que são prensadas com calor. Então, pressão e calor, o que gera exatamente um painel de MDF. E essa resina termofixa, quando resfriada, ela dá a planicidade, ela deixa o painel exatamente na forma que você conhece e que é desejável, ou seja, extremamente plano para que você consiga trabalhar muito bem com o seu design de mobiliário. O MDF possui uma densidade quase que uniforme, não é 100% uniforme. Quando você olha um painel de MDF de lado, de topo, você vai ver que as camadas de cima e de baixo, né, as superficiais, possuem maior densidade para dar aquela sensação de superfície extremamente lisa que algumas peças de MDF possuem, mas lá no meio, no miolo, nós percebemos que a densidade é um pouco menor. Mesmo assim, o resultado final permite que você trabalhe com usinagem, que é o processo de recorte ou de rebaixamento da superfície, para você criar ou desenhos com baixo relevo, alto relevo, seja o que for, ou recortes orgânicos, com linhas orgânicas. Certamente você já ouviu falar sobre MDF e por que ele é tão conhecido assim? Justamente porque ele tem alta trabalhabilidade, ou seja, é possível que você faça recortes, que você manuseie a peça sem grandes danos em praticamente qualquer tipo de estrutura fabril, sejam grandes fábricas que trabalham com grande escala ou pequenas marcenarias. Pequenos marceneiros gostam muito de trabalhar com esse produto porque a sua densidade quase que uniforme, a sua estrutura quase que uniforme, permite que o trabalho seja mais consistente, que a superfície do MDF seja preservada, mesmo quando você aplicar uma tecnologia não tão evoluída assim. Então, é muito fácil que você consiga trabalhar com MDF em qualquer situação do cotidiano. E para deixar uma informação aqui para você, o processo de usinagem que eu citei anteriormente tem a ver com um processo robotizado. É tecnologia, praticamente robôs que vão fazer o trabalho para que você consiga ter superfícies de diferentes níveis. Geralmente, o material mais aplicado para fazer o revestimento superficial é a famosa pintura de várias escalas, vários tipos e com várias tecnologias aplicadas para conseguir fazer a aderência desse produto em uma superfície de MDF e MDP. Depois, quando a gente falar sobre pintura, a gente vai te contar a respeito de quais são os preparos necessários para que ela exista em cima de um produto de MDF ou de um outro tipo de madeira que você conheça. Então vamos lá, agora eu vou te contar a respeito dos diferentes tipos de MDF que a gente encontra no mercado. O primeiro deles é o MDF que nós chamamos de cru, MDF sem revestimento em nenhuma das faces. É um dos mais comuns, muito utilizado para receber o acabamento de pintura posterior, mas também outros tipos de revestimentos superficiais. Na aula de revestimento ou nas aulas de revestimentos, a gente vai falar bastante sobre isso. Então o MDF cru é um dos mais utilizados, inclusive a escala de medidas, que já eu te conto, de espessuras, nessa matéria-prima é a maior escala que a gente tem no mercado, ou seja, é utilizado para diferentes tipos de aplicações e não somente para aquilo que a gente enxerga mais naturalmente, como a estrutura de um móvel, o corpo de um móvel, ou a porta de um móvel, ou o tampo de um móvel. A gente utiliza o MDF sem revestimento em outras aplicações, como engrossuramentos, para criar painéis mais espessos, semi-ocos, ou diferentes aplicações que a gente também vai te contar na sequência. A gente também encontra MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, o famoso BP, que em outra aula eu te conto mais sobre isso. A gente encontra esse revestimento em uma face do MDF ou em duas faces. E também é possível encontrar MDF bem fininho, com pouca espessura, já com pintura, já com revestimento superficial. Além disso, você vai encontrar no mercado MDFs que possuem aditivos contra cupins,
contra a umidade, até mesmo contra expansão do fogo. Isso vai permitir que você tenha diversos tipos de aplicações. Para mobiliário, o MDF com proteção para a umidade, ele é sim bastante utilizado, dependendo da sua necessidade para ambientes com maior umidade. No entanto, o que a gente mais utiliza são os MDFs ou crus ou com revestimentos com BP em duas faces. Existe um outro tipo de MDF, o famoso MDF verde, com proteção contra a umidade. Ele não é infalível, mas ele aguenta mais um período de exposição à umidade. Esse sim é aplicado em banheiros, em cozinhas, em áreas onde realmente a umidade for um fator de presença contínua, e é importante que quem cria o mobiliário enxergue esse tipo de aplicação por parte do consumidor. Mobiliário planejado, móveis planejados, em alguns casos tem isso como orientação clara, direta e objetiva para que não existam problemas, porque justamente o mobiliário planejado é preso na parede. É muito difícil em uma situação, em um dia esporádico de umidade, retirar o mobiliário da parede, então a proteção da matéria-prima faz muito sentido. Imobiliários com maior mobilidade, né, dentro do cômodo, dentro da residência, dentro do ambiente, é mais fácil que o usuário tenha essa condição de deslocar para um cantinho em uma situação esporádica de umidade excessiva. Agora, sobre dimensionamento dos painéis de MDF, o mesmo dimensionamento que você vai encontrar para a maioria dos outros painéis industrializados. A gente tem as seguintes dimensões. Então dá uma olhadinha agora nesse material que você está vendo na tela a respeito das espessuras e dimensões. Vamos lá, começando pelas espessuras, tá? O MDF sem nenhum revestimento em nenhuma das faces é o que maior escala possui para você poder especificar no seu design de mobiliário. Começando com 2,5 milímetros, 3 milímetros, 6 milímetros, 9, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35 e algumas outras variações também. MDF com revestimento em uma ou duas faces. Espessuras 6 milímetros, 9, 15, 18 e 25. E o MDF é aquele mais fininho que eu comentei para você, com um lado já pintado, espessura de 2,5 milímetros. Essa nomenclatura para esse MDF também pode ser encontrada como HDF. Agora sobre dimensões, vamos lá. O tamanho mais comum do mercado é 1.840 milímetros por 2.750 milímetros, com pequenas variações entre os fabricantes. Essa é a medida mais comum encontrada no mercado, seja em revendas e principalmente em indústrias. Existem outros tamanhos de painéis de MDF com uma altura distinta, como 2.440 e, enfim, outras larguras também podendo ser encontradas, de larguras maiores desses painéis. Vai depender muito do seu processo produtivo. Isso para indústrias, principalmente, tem a ver com o que a gente chama de plano de corte. É o aproveitamento do painel de MDF ou qualquer outro painel de madeira industrializada que a indústria tanto quer e precisa fazer para ter maior economia e menor desperdício de produção. Isso tem a ver com encaixar dentro desse painel os cortes necessários para você produzir a maior quantidade de peças possível para que você tenha menor desperdício e menor quantidade de resíduos gerados, porque no final de contas o preço, o custo, alguém vai pagar. Então se eu eliminar o resíduo desnecessário, isso é muito inteligente. Lembrando que resíduo é um erro de design, então você também é o responsável por imaginar como distribuir as peças do seu design dentro de um tamanho de painel de madeira industrializada. E é por isso que entender da dimensão desse painel é muito importante. Geralmente o tamanho mais utilizado de MDF pelas indústrias, 1.840 por 2.750 milímetros, é o tamanho de preferência das indústrias. Mas é obrigatório, André? Será que elas não topam trabalhar com outro tipo de dimensão? Sim, com certeza, desde que você consiga garantir que a compra dos painéis, que não é feito, né? Você não faz a compra de um único painel, você faz a compra de fardos, de cargas dessa mesma matéria-prima, o que faz com que o custo diminua, o custo por metro quadrado, e isso é benéfico para quem produz, para quem revende e para quem compra, desde que você, designer, consiga justificar
que a sua linha de produtos ou que aquele produto que você especificou realmente tem uma grande chance de vender no mercado e que justifica que a empresa compre uma nova dimensão. Caso contrário, muito provavelmente é você quem vai ter que se adequar àquela dimensão já existente na indústria. Os outros tipos de MDF geralmente vêm no mesmo tamanho, 1840 por 2750 milímetros, sem tantas variações de tamanhos de peças de painéis. Ou seja, presta atenção quanto a isso, porque pode mudar o seu jogo no design. Então, recapitulando para você, MDF sem revestimento, ele pode ser utilizado em qualquer tipo de produto e de peça que o mercado do design de mobiliário solicitar, porque você, designer, e a indústria, sua parceira, vocês vão ter total liberdade para criar revestimentos que possam fazer aí a aplicação final estética desse produto, como fizer sentido para o design que você projetou. MDFs com revestimento geralmente são corpo de armários, de balcões, do mobiliário de um modo geral e também para portas e tampos, prateleiras, enfim, é o mais utilizado praticamente para tudo que você enxerga, tudo que você está vendo muitas vezes em grande parte das lojas de mobiliário, você já adquire o MDF já com um revestimento pronto. E a gente fala na aula de revestimento sobre BP, lá eu vou te contar mais sobre as variedades e possibilidades que a gente encontra no mercado com esse tipo de revestimento superficial. E o HDF é aquele MDF mais fininho, utilizado em algumas situações para fundos de armários e fundos de gavetas e muitas vezes, por questão de preço, substituído por chapa de fibra, que a gente fala a seguir nas próximas aulas. Então, recapitulando, nessa aula a gente falou sobre a matéria-prima, talvez a mais utilizada pelas indústrias do mobiliário, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. No entanto, na próxima aula a gente vai falar sobre o grande competidor do MDF e que existe aí um grande duelo de verdade em sua aplicação no mercado. A gente está falando do MDP e a gente vai ver isso na próxima aula.